Tu tá com o microfone desativado, Ramon. Sim, sim. Vamos a começar então, Wellington. Boa tarde a todos. Como toda segunda-feira, mais um colóquio do nosso programa de pós-graduação. Hoje com um membro interno do nosso programa, professor Wellington Soares Martins. Professor Wellington, ele tem doutorado em Física Atômica e Molecular pela Universidade Federal de Paraíba e tem graduação em Física pela UFPB também e em Sistemas de Telecomunicações pelo IFPB em 2017. Tem experiência na área da física experimental, com ênfase em óptica e física atômica. Durante seu doutorado, trabalhou em experimentos de física atômica voltado ao estudo de interação atômica superfície, de átomo-superfície, ganhando experiência em sistemas de automação, aquisição de dados, sistemas de alto vácuo, assim como no desenvolvimento de semicondutores usados para espectroscopia. Realizou estágio de pós-doutorado na UFPE, atuando em óptica quântica e física atômica, principalmente nos temas de resfriamento de átomos com laser, armazenamento de luz em átomos frios coerentes preparados, manipulação de armazenamento de feixes de laser por momento angular orbital. Também tem experiência no desenvolvimento de programas em C, de programação em C, Python, MATLAB, LabVIEW, assim como no uso de hardware livre como Arduino e placas de National Instrument para automação de experimentos. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também do programa de pós-graduação em engenharia física de nossa instituição lá da UAXA, e trabalha no desenvolvimento de projetos na área de óptica e física atômica, estudando principalmente a interação coerente entre átomos e a radiação, e outras linhas de atuação como controle de sistemas não lineares, dinâmica de circuitos caóticos. Professor Wellington, muito obrigado também por aceitar nosso convite aqui a nosso colóquio. Acho que é um ponto de partida bom para professores de nosso programa começar a mostrar as atividades que vêm desenvolvendo no programa, um pouco para chamar a atenção de nossos estudantes também. Então, achei bem interessante começar por você, não? Como o primeiro da lista que temos para ser chamado agora. Muito obrigado por aceitar o convite, e então deixo com você aí agora A palavra. Tá, obrigado, Ramon, obrigado pelo convite. Prazer apresentar o colóquio. Hoje eu vou discutir um pouco sobre essa linha, né, que a gente já vem trabalhando. Então a gente tem um grupo, vou falar um pouco sobre o grupo de pesquisa que eu colaboro aqui na universidade, e eu vou falar sobre ótica não linear em vapores atômicos, né? Ou seja, eu vou falar um pouco sobre os aspectos fundamentais relacionados à interação da luz com a matéria, ou seja, do vapor atômico com o laser, e vou falar então sobre algumas aplicações que podem vir então do uso desse tipo de sistemas, tá certo? Tem um pouquinho de atraso em relação aos meus slides, então eu vou apresentar um pouco devagar por causa desse delay aí, tá ok? Então aqui eu coloquei a foto de alguns membros da pós-graduação que a gente vem atuando com artigos e projetos juntos, né? Então nesse grupo tem pessoas que trabalham tanto na área de ótica, né, e materiais, como Reza, que é da área de materiais, e a gente também tem uma linha de pesquisa que é nessa linha de dinâmica não linear envolvendo a questão de circuitos, né? Então alguns membros da equipe, né, que eu venho fazendo algumas colaborações, faltou algumas coisas também, mas como eu foquei mais na área de ótica, eu coloquei mais o grupo que a gente vem atuando nessa parte de ótica não linear e um pouco sobre a parte de dinâmica. Aqui está um pouco da ideia da apresentação de hoje, que eu vou conversar com vocês, ou seja, eu vou falar um pouco da motivação da gente estudar, então, a interação de vapor atômico com laser, ou seja, a interação matéria-radiação. Vou falar de um modelo mais simples para esse sistema, que é o modelo de 2 níveis. E a partir do modelo de 2 níveis, eu vou discutir alguns aspectos físicos relacionados a essa interação aí da radiação da matéria, ou seja, eu vou discutir a questão da absorção e a dispersão da luz em um vapor atômico. Depois eu vou passar para um sistema com múltiplos níveis, onde eu vou considerar um sistema
com 3 e 4 níveis, onde eu vou discutir, então, alguns efeitos, que a gente chama de efeitos coerentes, da interação da luz, da radiação com a matéria, que é o efeito DIT e EIA, e falar de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa linha DIT e EIA. E vou falar, então, sobre, nessa linha de DIT e EIA, sobre o processo de armazenamento e processamento de informações em um face laser, interagindo, então, com o vapor atômico, tá certo? Antes de falar, então, desse assunto, eu escolhi essa parte do vapor atômico, que é uma área que eu já venho trabalhando bastante tempo, mas vou falar só bem rapidamente aqui sobre umas outras linhas que a gente vem trabalhando também. Essa aqui, a que eu vou apresentar hoje, que é vapor atômico, então aqui um artigo bem recente que a gente publicou, onde a gente estuda a eficiência do armazenamento de informação no vapor atômico, e um outro artigo um pouco mais antigo, onde a gente estudou, então, caracterizou, então, a interação da radiação com a matéria, explorando o efeito de EIA, que é o efeito de absorção eletromagneticamente induzida, que é algo que eu vou discutir mais para frente, tá certo? Então, aqui é a linha de vapor atômico, alguns artigos que, em colaboração eu, Albert e alguns estudantes da pós-graduação, que a gente vem estudando muito a interação não linear da luz com meios espalhadores, como nanopartículas, e também com difusores de luz. Então, a gente publicou recentemente alguns artigos bem interessantes, onde a gente mostra, por exemplo, em um dos artigos, uma maneira de se melhorar, ou seja, melhorar o rendimento, tá certo? Otimizar o rendimento de lasers aleatórios, tá certo? Além disso, a gente fez um estudo também sobre a questão da coerência em lasers aleatórios e tal. Então, esses são 2 artigos que publicou esse ano já, fruto dessa colaboração com o Albert, com o Rafael, tá certo? Além dessa linha, né, eu venho também trabalhando com colaboração com outros professores, onde recentemente eu publiquei alguns artigos, eu coloquei um dos artigos aqui, onde a gente estuda a localização da luz, né, ou seja, ao incidir a luz em um meio fortemente espalhador, a gente tem vários regimes, que esse regime depende do grau de espalhamento do material. Então, em um determinado regime, a gente tem esse efeito de localização, a gente tem propriedades bem interessantes da luz. Então, eu coloquei aqui para complementar, só falando um pouco das linhas que eu venho atuando, tá certo? E só falando um pouco também dessa linha de dinâmica não linear. Então, a gente, atualmente, no laboratório, vem estudando muito sincronização de circuitos caóticos e aplicando essa sincronização de circuitos caóticos, por exemplo, no trabalho recente que eu venho desenvolvendo com o aluno de mestrado, Ricardo, que é a parte de criptografia, né? Ou seja, é uma maneira de você transmitir informação de forma segura de um canal para outro. Além disso, a gente está também redes complexas, onde a gente tem vários osciladores sincronizados, e aí a gente estuda o comportamento emergente dessas redes formadas por N osciladores. Isso aí pode ser utilizado, por exemplo, para computação em reservatório, que é uma das linhas que a gente vem seguindo. Então, essa também é uma linha que está em andamento, que vem em colaborações com vários professores aí, que eu mostrei no início aí, tá certo? Existem outras colaborações que eu não coloquei aqui, e para não prolongar muito falando das colaborações, eu vou começar então discutindo o tema do colóquio de hoje, que é essa questão da interação da luz com o vapor atômico, tá ok? Por que se estudar a luz e por que estudar essa interação com o vapor atômico? Então, existem N motivações, porque a luz ela tem um papel fundamental, né? A luz ela tem aplicações na área de microscopia, espectroscopia, comunicações óticas e etc. Então, a luz ela tem um papel fundamental na sociedade, porque na questão tecnológica, né, então existem N sistemas aí que são baseados em luz. Então, há vários sistemas de diagnósticos que usam luz, etc. Então, entender então, a interação da luz com a matéria é uma questão fundamental do ponto de vista físico, mas também tem uma importância dos aspectos de aplicações tecnológicas. Então, aqui tem um exemplo de comunicações óticas e também um exemplo de comunicações óticas, só que utilizando mecânica quântica, né? Ou seja, aqui tem uma ideia de criptografia quântica, onde fótons eles são enviados
ou seja, esse sistema que é utilizado para gerar uma chave, e essa chave é utilizada para criptografar a informação e ser enviada do receptor para o transmissor, e a chave ela é trocada de uma forma segura, né? Tá certo? Então essa área vem evoluindo bastante, a área de ótica e ótica também com criptografia quântica ou computação quântica. Então, devido a essa importância dessa área, que se o estudo da luz, da interação da luz com a matéria, ele tem essa grande importância, né? Um exemplo que acho que muitos estudantes devem estudar aí na cadeira de espectroscopia é análise de materiais, né? Muitas técnicas de análise são baseadas em espectroscopia óptica, né? Então, nesse slide aqui, eu tenho, então, por exemplo, o espectro da emissão aqui desse elemento aqui, tá certo? E aqui é só o esquema de um aparato onde a gente consegue, então, medir esse espectro aqui, né? Ou seja, tem uma grade, um prisma, ou poderia ser uma grade de difração aqui, e a partir disso eu consigo medir esse espectro, que é uma assinatura daquele elemento químico que o pessoal pode estar estudando, tá ok? Então, a luz tem essa grande importância aí. Então, além, claro, dessas aplicações que eu falei aí de forma bem geral, existem algumas aplicações mais específicas envolvendo o próprio vapor atômico, né? Então, o próprio vapor atômico, né, o do que eu vou falar aqui na apresentação, tem aplicações na área de magnetometria, ou seja, com essas técnicas que eu vou discutir hoje sobre EIT e EIA, pode-se desenvolver técnicas de magnetometria, ou seja, medir campos magnéticos bem baixos, que tem importância em aplicações relacionadas à exploração do petróleo, por exemplo, e também em relógios atômicos, né? Então, relógios atômicos, na verdade, ele tem uma importância tecnológica grande, porque são utilizados para a geração de um padrão de frequência para fazer a sincronização, né, de vários dispositivos. Então, toda vez que eu faço uma comunicação, ou seja, que você usa o seu celular ou computador para se comunicar de um dispositivo para outro, você tem essa sincronização entre esses dois dispositivos, né, com um sinal com uma frequência bem definida, que é o sinal de clock, né? Então, sem essa referência de frequência, se torna muito complicado você recuperar a sua informação. Então, você precisa sincronizar os diversos dispositivos. A partir dessa sincronização é que você consegue ler, então, aquele pacote de bits que são enviados são trocados durante uma comunicação, tá certo? Então, inicialmente, vamos discutir, então, alguns fundamentos aí da interação matéria-radiação. Então, o que eu vou explicar aqui agora relacionado um pouquinho ao modelo atômico, né? Então, nesse desenho aqui, é um esquema bem simplificado, pessoal, mesmo no segundo grau, vocês já viram esses modelos atômicos, né? Então, eu tenho aqui a representação aqui de duas camadas, eu podia pensar aqui de um átomo, onde um elétron ele pode fazer uma transição desse nível 1 para o nível 2. Quando ele faz essa transição de 1 para 2, ele tem que absorver energia, ele vai absorver um fóton, tá certo? Ou seja, um fóton, um pacote de luz, e com essa energia ele vai para o estado 2, e ele pode depois vir do estado 2 para o estado 1, perdendo então energia, reemitindo essa energia aqui. Então, esse processo que ele volta para o estado 1, a gente chama de decaimento espontâneo, tá certo? Onde esse fóton que é reemitido, ele pode ser emitido em qualquer uma das direções. Então, eu posso modelar esse sistema aqui, claro, no sistema real. Eu não tenho apenas dois níveis, eu tenho vários níveis aí, tá certo? Eu posso modelar isso aqui, considerando apenas dois níveis, como um sistema de dois níveis, ou seja, tem o estado 1 e o estado 2. Então, como é que eu consigo modelar, então, esse sistema? Então, aqui ao lado, eu coloquei aqui o Hamiltoniano da interação, onde eu tenho um H0, o átomo livre, onde eu tenho esses dois estados possíveis aqui de energia para esse sistema que eu vou estar estudando, e eu tenho esse V aqui que representa o potencial de interação desse meu átomo com, por exemplo, um campo elétrico, que nesse caso esse campo elétrico seria o campo elétrico da luz, né? Então, por exemplo, nessa figurinha aqui, o que eu vou estar explicando aqui eu incido um laser aqui na célula, essa célula aqui vai ter um gás, o meu vapor, né? Tá certo? E a luz ela vai interagir com esse vapor, provocando esse tipo de transição, né? Os átomos, os elétrons, eles vão fazer uma transição do estado 1 para o estado 2, e aí eu vou ter, então,
nessa célula aqui átomos que podem estar no estado excitado ou podem estar no estado fundamental, né? Dependendo se ele interagiu ou não com a luz, tá certo? Então, para modelar essa interação com a luz, eu tenho então esse potencial aqui, que é a interação dipolar, ou seja, eu posso considerar meu átomo como sendo um dipolo, tendo um momento aqui de dipolo, e ao interagir com a luz aqui, então esse produto aqui, esse D representa o momento dipolo, é o campo, então isso aqui vai me dar então o potencial de interação, tá certo? Então o que acontece, vamos dizer, fisicamente falando, é que quando o átomo vai interagir com a luz, o que vai acontecer é que o campo elétrico ele vai causar uma separação entre o núcleo, né, positivo, e a eletrosfera, né, formada por cargas negativas, né? Então isso vai provocar então essa transição de um estado fundamental para um estado excitado. Então aqui, considerando então esse potencial de interação, eu posso então reescrever então o meu campo aqui, eu posso considerar até meu campo como sendo uma função cosseno de ômega t, por exemplo, onde o ômega é a frequência da luz que eu estou incidindo aqui no meu material, né, que vai estar relacionado com o componente de onda dessa radiação que está incidindo no meu átomo, e essa luz aqui, ela pode estar, então, oscilando, ou seja, um campo elétrico que vai estar oscilando com essa frequência ômega aqui, né? Então, eu posso escrever, na verdade, essa ômega aqui, que chama de frequência de Rabi, vou explicar mais para trás porque isso é uma frequência, mas essa frequência aqui, ela é proporcional à amplitude do campo elétrico daquela minha luz que está incidindo, então, nesse meu átomo aqui, tá certo? Então, ou seja, isso aqui vai me dar, esse V aqui é o potencial de interação com a luz, e o H0 é o potencial, o hamiltoniano do átomo livre, né? Então, ou seja, o que vai acontecer, né? Eu incidir a luz, vai ter essa separação de carga, provocando, então, essa transição aí de níveis. Então, aqui é o que eu estou mostrando nessa figura, né? Eu tenho o estado 1 e o estado 2, ômega 0 representa a frequência natural, ou seja, está relacionada à energia entre o nível 1 e o nível 2, né? Tá certo? E ômega estaria relacionado aqui à frequência do campo que eu estou incidindo no material. Então, quando a minha frequência do meu campo não é igual à frequência natural lá do átomo, lá do meu sistema, então eu digo que eu tenho uma certa dessintonização, né? Ou seja, uma diferença entre a minha frequência do laser, ou seja, do meu campo externo que eu estou incidindo aí no meu átomo. Então, eu vou mostrar que, à medida que a gente vai variando essa frequência aqui do laser externo, quando essa frequência ômega é igual a ômega 0, a gente vai estar ressonante com o sistema atômico e a luz ela é fortemente absorvida pelo aquele vapor, pelo vapor atômico. Tá certo? Então, vou passar um pouquinho mais acima. Aqui eu falei, no que eu estou discutindo aí, eu falei apenas em um átomo, mas na verdade na célula a gente tem um conjunto de átomos. Como está tendo um atraso muito grande em relação aos meus slides e a figura aí, essas bolinhas vermelhas elas deviam estar oscilando aí. Claro, elas deviam estar sendo deformadas, mas ela está representando como vamos dizer, o núcleo e a eletrosfera, né? Ou seja, as cargas negativas. Então, quando eu incido o campo, o campo, uma luz, né, que vai ter no campo elétrico que vai estar oscilando com a frequência ômega, o que aconteceria no átomo, vamos dizer, eu teria essa separação de cargas que ficariam oscilando aí na frequência com a frequência da radiação incidente, ou seja, com a frequência óptica lá do campo que eu incidi no meio, tá certo? Então, para eu descrever não só um único átomo que está dentro daquela minha célula, ou descrever o sistema completo, eu vou utilizar, então, o formalismo de matriz de densidade, né? Então, aqui nessa equação aqui, eu tenho a equação ρ, ele representa a matriz de densidade, onde esse ρ ele vai estar relacionado à população de átomos que vai estar no estado excitado, ou seja, o número de átomos que estão no estado excitado, ele vai estar relacionado também ao número de átomos que está no estado fundamental, e um outro termo que é o chamado de coerência, que é uma superposição, é um estado que corresponde à superposição entre átomos que estão no estado excitado e átomos que estão no estado fundamental, tá certo? Então, ou seja, utilizando o formalismo matriz de densidade, eu sou capaz de determinar, então, isso que eu estou te falando, ou seja, eu posso determinar, depois da interação daquele vapor atômico com
a radiação, eu posso determinar o número de átomos que está no estado excitado, o número de átomos que está no estado fundamental, e eu posso determinar o número de átomos que está dentro do vapor, que está numa superposição entre o estado excitado e o estado fundamental. Tá certo? Como é que eu determino isso? Ou seja, eu tenho algumas aproximações, que não vou discutir aqui, mas essa aproximação aqui é chamada aproximação de variável lenta. Observa que eu separo aqui onde eu tenho um exponencial de i ômega 0t, ou seja, esse i ômega 0t é uma coisa que está oscilando uma frequência ômega zero, que é uma frequência muito alta, que é aproximadamente igual à frequência da luz que eu estou incidindo no meu meio. Tá certo? Então, o que a gente analisa é o sigma nessa, vamos dizer, aproximação de variáveis lentas, onde esse sigma ele vai ter essas informações que eu falei agora. Ou seja, o sigma de 2,2, ele está conectado, ou seja, está relacionado à população de átomos que estão no estado excitado, o 1 relacionado ao número de átomos que está no estado fundamental, e 1, 2 e 2, 1, ele representa então a coerência criada nesse sistema, que corresponde ao estado de superposição, né, entre o estado 1 e 2, ou seja, ele vai estar relacionado ao número de átomos que está nesse estado coerente, numa superposição entre o estado 1 e 2. Então, lembrando, né, que em relação à mecânica quântica, né, tá certo? Eu posso ter, meu átomo ele pode estar no estado excitado, pode estar no estado fundamental, mas ele pode também ter um outro estado que corresponde a uma superposição coerente entre esses dois estados, que é também um estado possível, tá certo? Então, nessa equação aqui, a gente vai ter esses termos de relaxação que eu coloquei aqui em cima, que está aqui, por exemplo, nesse menos gama sigma 22, ele representa o fato de que ao átomo interagir com a radiação, ele vai absorver energia, vai para o estado excitado, mas ele não vai ficar indefinidamente no estado excitado, tá certo? Ele vai decair, voltando para o estado fundamental. Então, o gama vai estar relacionado, então, 1 sobre gama, né, vai estar relacionado com o tempo que esse átomo ele permanece no estado excitado, tá certo? Então, o gama, ou seja, representa a taxa de decaimento de emissão espontânea, tá certo? Então, basicamente, vocês precisam entender, né, esse conjunto de equações é o significado de cada termo. Um vai estar relacionado à população, o outro vai estar relacionado às coerências criadas nesse meu sistema atômico. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar durante a minha apresentação também, que aí fica mais tranquilo, né? Já que eu sou da casa, né? Tá ok? Estão vendo minha apresentação? Acho que aconteceu algum problema que a minha apresentação ela caiu aí, né? Caiu. Foi, caiu, saiu. Caiu sim. Por que caiu? Bota de novo aí, aperta para apresentar de novo, interrompe e bota de novo. É que a conexão caiu aqui na WhatsApp. Espera aí que tá voltando aqui. Então, pessoal, alguma dúvida até o momento, enquanto eu estou reentrando aqui no sistema? Eu vou perguntar às pessoas certas que devem ter dúvidas aí. Flávia, alguma dúvida aí, Flávia? Tá tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Beleza? Acho que deve estar voltando aí, que a internet voltou aqui, né? Ou seja, trabalhar na WhatsApp aqui tá com problema aí, né, de internet. Olha, tu consegue apresentar pelo celular, não sei se tu já tentou, eu já consegui fazer uma apresentação. Deixa eu ver aqui. Ele voltou aqui, eu estou compartilhando a minha tela de novo. Pra gente ainda não tá aparecendo não. Eu já compartilhei aqui. Na verdade, ele bloqueou, como se eu não conseguisse compartilhar. Agora está saindo. Vai começar a sair agora. Bom. Pronto, tá carregando. Tem um delay em relação a tudo aqui. Eita, aqui deu problema agora. Eu acho melhor sair, Wellington, e entrar de novo. Pronto, eu vou fazer isso aqui. Faz o que eu disse, Wellington. Joga esse PowerPoint no teu celular e apresenta pelo celular, pô. Funciona bem pra caramba. Eu já dei aula, inclusive, assim. Pronto, uma vez que eu tive um problema na minha casa, na internet de casa, eu apresentei pelo meu 4G no celular e funcionou, velho. Funcionou bem. Tu abre a apresentação normal no celular e compartilha? Mas prova sair e entrar de novo. Se ficar ruim aí, tu tenta no celular. Já deixa o
o PowerPoint no teu celular, que qualquer coisa tu abre, é igual, velho, igual. Tu vai passando, é igual, velho. Pronto, vou fazendo isso aqui. Enquanto isso, eu vou Ou mandando então, aqui velho, pelo roteia do teu celular pro teu computador, velho. Que aí tu fica usando a do teu celular só. Pronto, pronto, pronto. Calma, calma. Epa, calma. Voltou, me derrubei aqui. Caramba, tá muito ruim aqui a internet. Então, vou fazer isso. Vou rotear minha internet. Enquanto isso, pessoal, vamos pensando aí em sistemas atômicos. Interação entre a luz e os átomos. Estão escutando, né? Estou roteando aqui na internet. Eu acho que quando eu soltar aqui, deve cair um pouquinho. Estão me escutando? Estamos sim, mas sigue sin aparecer a apresentação. Pronto. Estou colocando no celular aqui e no computador. Reentrei novamente. Olha, tem que reclamar não comigo não. Viu? A internet aqui da Waxa não tá legal. Sacanagem. Tava indo bem até... Acho que é melhor rutear a internet do celular no computador. Vai ser mais fácil, provavelmente. Pronto, estou fazendo isso. Eu estou com a apresentação no Dropbox também aqui, Pronto, mas... agora apareceu. Agora apareceu, sim. Elton. Apareceu? Sim. Estão vendo a minha tela já? Sim. Pronto, vamos continuar. Eu roteei. É melhor rotear logo ou continuar a apresentação? Eu não sei se voltou a internet. Roteia, pô, porque vai cair. Essa internet tá muito estável. É melhor tu rotear, porque aí evita que tenha novo problema. Só um segundo. Pronto, roteei a Wi-Fi. Então, se ele cair lá, ele deve reconectar no meu computador aqui. No meu celular, quer dizer. Tá. Beleza, vamos lá. Continuando, então. Então, o sistema... O que eu falei, então, o sigma 22 representa o número de átomos citado, 1 no estado fundamental, e o 1,2 e o 2,1 vai estar relacionado a esse estado de superposição, né? A coerência criada, então, nesse sistema atômico aí, tá ok? Então, avançando mais aqui na apresentação, deixa eu ver se está passando lá e aqui, beleza. Pronto, tá ok? Então, vamos lá. Eu falei então sobre o número de átomos e falei sobre essa coerência aí, que corresponde a esse estado de superposição. A gente pode mostrar então que, na verdade, como eu estou tratando um sistema não com um único átomo, mas com vários átomos, então eu posso falar, na verdade, numa polarização macroscópica induzida no meio. Ou seja, essa figura aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver ela oscilando, ela representaria essa ideia aí que eu tenho, na verdade, eu vou induzir uma polarização no meu meio atômico, tá certo? Eu não vou ter um único átomo, eu vou ter N átomos, onde eu vou ter essa induzir, vamos dizer, criar uma polarização no sistema, e eu posso então definir uma polarização macroscópica que estaria relacionada ao número de átomos vezes aqui o valor esperado do operador aí, que é o momento de dipolo induzido aí nesses átomos aí, tá ok? Então, a gente pode mostrar, não vou entrar muito em detalhe aqui nisso, mas na verdade aqui, o P aqui representa, eu posso representar o meu P dessa maneira aqui, onde aqui eu tenho a susceptibilidade que vai estar relacionada, então, dessa interação entre o campo e o meu material, né? Então, eu posso separar, na verdade, essa susceptibilidade aqui entre a parte real e a parte imaginária, onde a susceptibilidade aqui, ó, por essa equação aqui, ela vai estar relacionada ao sigma 2,1, que está relacionada àquela a superposição coerente entre
aqueles dois estados, e a parte real, então, da susceptibilidade vai estar relacionada à dispersão do meio, ou seja, ao índice de refração daquele meio, e a parte imaginária vai estar relacionada, então, à absorção da radiação pelo meio. Então, ou seja, ao incidir, então, ao laser, então, naquele sistema atômico, eu vou criar, então, esse estado de superposição entre o estado fundamental e o estado excitado, e esse sigma aqui, né, que vai estar relacionado a esse termo aí, ele vai estar relacionado aí, então, à susceptibilidade aí, tá ok? E essa susceptibilidade eu posso, então, relacionar o índice de refração e ao coeficiente de absorção do meio, ou seja, a parte real vai estar relacionada à dispersão e a parte imaginária vai estar relacionada à absorção da radiação no meio, tá certo? Então, ou seja, determinando como a susceptibilidade está relacionando com sigma, então eu posso escrever dessa maneira aqui, ou seja, a dispersão vai estar relacionada à parte real do sigma 2,1 e a absorção vai estar relacionada à parte imaginária do sigma 2,1, tá certo? Então, o que é, na verdade, essa absorção e essa dispersão? Aqui é só reescrevendo novamente as equações, né? Só para resolver aquele sistema, né? Ou seja, eu tenho aquele sistema de equações. Quando eu resolver aquele sistema de equações, que são as equações de Bloch, eu vou determinar o sigma 2,1, tá certo? Determinando o sigma 2,1, eu sou capaz de determinar a absorção e a dispersão do meio, onde a dispersão do meio vai estar relacionada a o índice de refração daquele meio, né? Tá certo? Então, resolvendo esse conjunto de equações aqui, eu consigo determinar, por exemplo, o sigma 2,2, onde o sigma 2,2 está relacionado ao número de átomos no estado excitado. Então, essa equação aqui mostra que o número de átomos no estado excitado, ele está relacionado aqui com a frequência de Rabi ao quadrado, né, dividido por esse outro termo aqui, onde a gente tem o delta relacionado à dessintonização do campo, ou seja, a diferença da minha frequência, que eu estou incidindo da minha radiação com a energia entre os dois, o nível fundamental e o nível excitado do meu sistema atômico. Então, isso aqui mostra o seguinte, quanto maior a intensidade aqui, maior a frequência de Rabi, que vai estar relacionada à amplitude do campo ao quadrado, ou seja, quanto maior for a intensidade da luz que eu coloco no meu sistema, maior vai ser o número de átomos no estado excitado, mas observa que tem esse termo aqui embaixo, então vai acontecer um efeito que a gente chama de efeito de saturação, né? Eu vou aumentando a radiação, vai chegar um momento que esse termo de baixo aqui é muito maior do que a dessintonização e do que o gama ao quadrado sobre 4, vai acontecer um momento que a população do estado excitado ela não vai variar mais, tá certo? Ou seja, eu saturei o sistema, ou seja, eu não vou conseguir mais aumentar o número de átomos no estado excitado, porque a intensidade do meu campo ela é muito alta. Então, aqui eu consigo, então, ver como é que a população ela varia em função da intensidade do campo e em relação ao delta, que é a dessintonização, ou seja, a diferença entre a minha frequência da radiação que eu estou incidindo no meio e a frequência natural lá do meu átomo, que vai estar relacionada àquela diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado. Beleza? Como eu falei antes, então, a absorção vai estar relacionada aqui à parte imaginária do sigma, tá certo? Então, esse gráfico aqui, né, representa exatamente então, a absorção do meio, né? Ou seja, estaria relacionado com a parte imaginária do sigma 2,1. Então, o que acontece é que quando esse meu delta aqui ele é igual a zero, eu vou ter, então, a minha absorção é máxima, representando que a luz ela é fortemente absorvida pelo meio, e à medida que eu me afasto da ressonância do meu sistema, ou seja, nessa figura aqui de baixo, dá para a gente ver isso, à medida que essa frequência ômega, ela difere em relação a essa frequência aqui, ômega zero, o meu sistema atômico ele começa a reduzir a absorção da luz pelo meu vapor atômico. Então, basicamente, em termos experimentais, eu teria uma coisa desse tipo aqui, né? Ou seja, a luz incide aqui na célula, tá certo? E eu tenho um detector do outro lado aqui. Se eu for variando então, a frequência da radiação que incide aqui na célula, eu vou ver uma curva desse tipo, só que invertida, né? Tá certo? Mostrando que quando eu estou ressonante com a radiação, o campo ele é fortemente absorvido, né? Ou seja,
eu vou ter uma expressão desse tipo aqui, ó, tá certo? Então, que vai me dar, então, uma curva dessa maneira aí, tá ok? Então, além, claro, da absorção, eu vou ter também a dispersão, que vai estar relacionado ao índice de refração do meio, ou seja, a velocidade com que a luz vai se propagar naquele meio, e essa curva de dispersão aqui, né, eu posso medir com um aparato experimental similar a esse daqui, tá certo? Então, ou seja, se eu incido uma luz aqui no vapor atômico, coloco uma lente aqui, e eu vou medir, então, esse efeito aqui, na verdade, essa lente eu podia colocar do outro lado aqui, eu consigo, então, medir essa curva de dispersão que representa como vamos dizer, a velocidade da luz, ela está se modificando ao se propagar, então, aí. Então, essa curva de dispersão, ela é bem interessante, eu vou falar mais na frente sobre algumas aplicações, é que como ela está relacionada à velocidade com que a luz se propaga no meio, então se eu tenho um pulso que vai se propagar no meio, onde esse pulso ele é formado não só com uma única frequência, mas um range de frequências, então esse pulso ele vai sofrer. Os comprimentos de ondas que vão incidir ali, eles não vão se propagar com a mesma velocidade, vão se propagar com velocidades diferentes. Tá certo? Então, no caso, nesse slide que apareceu agora, né, então, um delay aqui, então imagine que eu tenho um trem de pulsos, vou se propagar, por exemplo, no vapor atômico ou numa fibra ótica, que também tem esse efeito de dispersão, que vai acontecer, né, que devido a essa curva aqui variação do índice de refração com o comprimento de onda, então eu vou ter um alargamento. A luz vai se propagar no meio, que o pulso vai se propagar no meio, que é a velocidade de grupo, vai estar relacionado com essa derivada aqui, né? Então, ou seja, quanto maior for essa inclinação aqui da reta, então maior o meu sistema ele vai sofrer então um alargamento. Então essa relação de dispersão ela é muito grande aí, beleza? Tá ok? Então isso é interessante para várias aplicações na área de telecomunicações, né? Ou seja, onde em telecomunicações uma fibra ótica ela é produzida de tal forma que você vai trabalhar num comprimento de onda onde você tem claro, você tem que minimizar a absorção do meio, tá certo? Que é aquilo que eu falei anteriormente, e você tem que minimizar também a dispersão, que é o alargamento desse pulso à medida que ele se propaga ao longo dessa fibra aí, ok? Então, eu falei, então, de um modelo mais simples de sistema de dois níveis, e agora eu vou sofisticar um pouco aquele modelo, falando de um modelo que, considerando um sistema com 3 e 4 níveis, onde a gente pode ver outros efeitos que surgem da interação do vapor atômico com a luz, tá certo? Então, eu vou falar aqui de sistemas de múltiplos níveis, né, que é esse que eu vou falar com o sistema de 3 e 4 níveis, mas por que estudar sistemas com vários níveis? Na verdade, o que é interessante é que se você for utilizar um sistema de dois níveis, por exemplo, para tentar, por exemplo, armazenar informação no vapor atômico, não é possível, porque quando você cita um sistema de dois níveis, né, tem um átomo no estado fundamental, depois ele vai para o estado excitado. No momento que esse átomo no estado excitado ele decai e vai para o estado fundamental, o que acontece é que esse fóton que ele é emitido em qualquer direção espacial, tá certo? E além disso, o tempo que ele permanece no estado excitado é muito curto, tá certo? Então fica difícil utilizar um sistema que seria só de dois níveis para eu conseguir do uso de vapores atômicos para armazenar informação, tá certo? Então, ou seja, utilizar um sistema de dois níveis é ruim porque o tempo que fica no estado excitado é na ordem de nanosegundos, tá certo? O fóton que é emitido após o átomo ele decair do estado excitado para o estado fundamental é um tempo muito curto. Tá ok? Então, vou falar sobre o sistema do EIT, que é relacionado à transparência eletromagneticamente induzida, e o EIA, que é a absorção eletromagneticamente induzida. Então, o que vai acontecer aqui nesse sistema é que, devido à interação do meu sistema, ou seja, eu teria, lá que eu mostrei uma visão de um sistema com dois níveis, aqui eu teria não só dois, teria três níveis aí para esse meu sistema atômico.
tá ok? E aqui eu teria 4 níveis, onde os 2 níveis do estado excitado, são degenerados, têm a mesma energia, e os 2 níveis do estado fundamental também são degenerados, têm a mesma energia. Mas a partir desse modelo simples, a gente consegue explicar esses efeitos aqui que eu vou falar, que é o da transparência e o de absorção eletromagneticamente induzida. Tá ok? Então, o que é interessante nesse sistema aqui de 4 de 3 níveis é que, como eu falei anteriormente, eu poderia criar um estado de superposição, né, entre o estado excitado entre o estado A e o estado C. Mas com a interação com esses dois outros campos aqui, né, onde esse ômega 1 e esse ômega 2 representam dois outros campos que estão interagindo com o meio, eu posso criar também uma coerência entre os estados fundamentais, ou seja, eu posso criar uma superposição coerente entre o estado C e B. Mesma coisa, sistema de 3 níveis, mesma coisa eu posso fazer com o sistema de 4 níveis, só que no sistema de 4 níveis, eu posso criar também uma superposição entre os estados excitados. Tá certo? Essa superposição coerente que está aqui entre os estados fundamentais, ela é interessante porque, em relação a, vamos dizer, ao tempo em que o átomo fica no estado excitado, essa coerência aqui ela vive muito mais tempo e a gente pode utilizar, então, essa criação dessa superposição entre os estados excitados para armazenar, então, a informação no meu sistema atômico. Tá ok? Então, como é que a gente pode entender, primeiro, o efeito de transparência eletromagneticamente induzida? Beleza? Então, o que acontece ao fazer esse sistema aqui interagir com dois campos, que pode ser o campo 1 e o campo 2 aqui, onde, lembrando que esse ômega, que é aquela frequência de Rabi, ele está relacionado com a amplitude do campo elétrico, né, da luz que eu incidi no meio. Então, eu posso criar, na verdade, esse estado de superposição aqui, entre esses dois estados excitados, e é possível mostrar que quando os átomos eles estão nesse estado aqui de superposição entre o estado C e B, ele deixa de enxergar esse campo aqui, ó, campo 1, por exemplo, tá certo? Quando ele deixa de enxergar esse campo 1, então, ou seja, o vapor atômico deixando de enxergar o campo 1, esse campo 1 ele é transmitido pelo vapor atômico, ou seja, o que acontece é que para uma determinada condição relacionada à dessintonização do campo, o sistema deixa de enxergar o campo 1 e ele é transmitido completamente, como ele é completamente, a gente cria então uma janela de transparência no meio. E essa janela de transparência ela vai depender então da interação do meio atômico com esses dois campos aqui e da criação desse estado de superposição entre o estado C e B. Então, o que acontece é que num sistema onde eu tenho esse tipo de interação, né, que seria aquele que eu expliquei, que se chama de 2 níveis, onde eu tenho a absorção e aqui a dispersão, no caso do EIT, exatamente aqui na ressonância aqui, ou seja, nesse delta igual a zero, onde a minha frequência que eu incido no meio ômega é igual a ômega zero, então aparece essa diminuição aqui abrupta da absorção do meio, e essa diminuição abrupta que representa, então, a janela de transparência eletromagneticamente induzida no meio. Então, por isso que o nome desse efeito aqui é chamado de EIT, e ele depende, na verdade, da criação dessa coerência, desse estado de superposição entre o estado C e B. Eu posso expressar isso aqui de várias maneiras. É como se o átomo ele absorvesse simultaneamente a radiação do campo 1 e do campo 2, e ele fizesse uma transição de C para B sem passar pelo estado A. Então, aí eu consigo criar como se fosse uma coerência, ou seja, eu crio um estado que corresponde a essa superposição entre B e C. Tá certo? Matematicamente falando, a modelagem desse sistema é forma análoga que eu falei para o sistema de 2 níveis, só que nesse caso aqui, a gente, claro, vai ter mais níveis, então a gente vai ter, além, claro, ou seja, lá a gente falou do sigma 1, 1, sigma 2, 2, onde era populações de estado excitado e fundamental, aqui mesma coisa, tem relacionada à população o número de átomos que está nesse estado, o CC é o sigma CC é o número de átomos que está no estado C, e o sigma DB é o número de átomos que está nesse estado aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho o Hamiltoniano que representa essa interação, onde a interação também eu considero uma interação dipolar, mas no campo aqui eu vou ter o campo ômega 1 e ômega 2, ou eu botei W aqui, mas esse representa esse campo ômega 1 e ômega 2, que é o campo que está interagindo aí com o meu
com o sistema atômico. Então, essa equação ela vai permitir determinar a evolução, né? Ou seja, como as populações incoerentes vão estar evoluindo com o tempo. E aí eu chego nesse conjunto de equações, onde a equação que vai interessar para a gente aqui é a equação, o CB e o AA, né? Onde, na verdade, o AB, a coerência AB, é onde eu posso relacionar com a polarização macroscópica induzida no meio, onde eu posso determinar, a partir, então, desse sigma AB, a dispersão e a absorção aí do meio. Beleza? Então, ou seja, seguindo o mesmo raciocínio, só que isso aqui é resolvido não por teoria de perturbação, tá certo? Ou seja, eu não consigo resolver completamente analítico, então eu faço uma teoria de perturbação e eu resolvo em algumas ordens. Ou seja, nesse caso dessa teoria de perturbação, para a gente aplicar essa teoria, eu vou considerar que o campo 1 é muito mais fraco que o campo 2, de tal maneira que eu consigo ver esse sigma como sendo uma expansão aí de várias ordens aí, tá certo? E aí eu consigo determinar o sigma CB, que é o que importa para a gente determinar, então, a absorção e a dispersão do meio, tá certo? Então, essa equação aqui, ó, resolvendo o sistema, eu determino o sigma AB, onde a absorção vai estar relacionada à parte imaginária do sigma AB e a dispersão vai estar relacionada à parte imaginária. Tá certo? Então, o que é interessante é que, quando eu faço meu sistema atômico interagir com dois campos, pessoal, o que eu estou fazendo, na verdade, o campo, a interação com esses dois campos está modificando as propriedades ópticas do meu meio, tá certo? Porque agora a minha curva de absorção não é mais aquela curva onde eu vou ter o máximo de absorção aqui no zero, mas eu vou ter agora uma janela de transparência nesse zero. Ou seja, significa que os fótons que estão com a mesma frequência lá da transição ressonando com o vapor atômico, eles não são absorvidos pelo meio. Então, eles são transmitidos aí sem ser absorvidos. E a mesma coisa, devido a essa modificação da absorção, eu vou ter uma curva de dispersão que ela vai variar abruptamente aqui, ó, de forma abrupta, no centro aqui. Isso aqui é interessante porque, como eu falei, lá a gente viu, a velocidade de grupo depende da derivada lá do índice de refração lá, né, viu? Então, o que vai acontecer é que, devido a essa modificação abrupta aqui da dispersão do meio, eu vou ter efeitos, no caso no ETEA, eu vou ter efeitos como luz lenta e luz rápida, ou seja, como essa variação é muito rápida, eu vou ter, por exemplo, que a luz que vai ter transmitido naquela meia atômica, ela vai se propagar com uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz, tá certo? E isso vai acontecer devido a essa mudança abrupta da dispersão do meio. Então, ou seja, aqui seria a maneira que eu vou medir isso, ou seja, eu vou ter que incidir dois campos interagindo com o vapor atômico, não vou falar, claro, os detalhes, mas aí medindo, então, um dos campos, eu vou obter, então, uma curva daquele tipo, que é a curva de absorção de um meio que apresenta essa transferência eletromagneticamente induzida. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Continuando aqui, eu tenho mais quanto tempo, Ramon? Já que... Bom, fique à vontade, aproximadamente 45, 50 minutos mais. Com essa parada que tivemos aí, começamos quase a rir 10. Mas vou tentar ser bem mais qualitativo e explicar a questão mais física relacionada ao problema. Então, continuando, eu tinha falado do índice de refração, a velocidade de grupo depende dessa derivada de dispersão em relação a ômega, de N em relação a ômega, né? Então, uma mudança abrupta, então, disso aqui pode causar, então, esse efeito de que a velocidade de grupo, ou seja, a velocidade com que a luz, que um pulso está se propagando no meio, ela pode aumentar ou diminuir muito, dependendo dessa derivada aqui, tá certo? Então, aqui eu falei sobre o EIT, e aqui, utilizando um modelo um pouco mais sofisticado, com 4 níveis, a gente consegue explicar um efeito também que é observado experimentalmente, que é o efeito de EIA, que em vez de eu ter essa janela de transparência, eu vou ter um efeito de um aumento da absorção, né? Então, a ideia é bem parecida. O que acontece é que esse efeito vai estar relacionado com a coerência que é criada também aqui no estado fundamental, que corresponde à superposição entre esses dois estados aqui,
tá certo? Mas também existe uma coerência que é criada entre os estados excitados, e essa coerência que é criada entre os dois estados excitados aqui, A e D, ela é transferida para o estado fundamental, tá certo? Então, nesse sistema aqui, a gente pode mostrar que a gente vai ter um aumento da absorção induzida no meio, e assim como eu falei do EIT, ele pode ser usado como memória, esses estados de proposição aqui, do estado fundamental, ele dura um tempo longo, então ele também pode ser utilizado como uma forma de armazenar informação de um ensemble atômico, tá certo? Acham que a coerência que é criada no estado excitado, ela decai para o estado fundamental, só que mantendo esse estado de coerência, esse estado de superposição entre o estado A e o estado D. Tá certo? Então, da mesma forma anterior que eu falei para sistema de 2 níveis, 3 níveis e 4 níveis, a gente vai trabalhar com formalismo matriz de densidade, onde aqui, no caso, a gente vai ter, claro, um nível a mais, mas a ideia básica também é a gente determinar aqui o sigma, aqui, ó, o AB, que ele vai me dar, então, as propriedades de absorção e as propriedades de absorção do meio. Tá certo? Então, ou seja, variando o delta1 aqui, que é a de sintonização do meio, eu vou ver que é uma curva de absorção e a curva de dispersão para esse sistema aqui, que é o sistema de absorção eletromagneticamente induzida. Então, aqui, ó, como vocês estão vendo nessa figura aqui, o que vai acontecer aqui? Na ressonância, em vez de eu ter esse pico que está para baixo, mostrando que a minha absorção estaria diminuindo, onde eu teria uma janela de transparência ótica, a absorção agora está para cima, mostrando que nesse sistema aqui, ocorre um aumento da absorção do meio, e a curva de dispersão aqui, ó, a derivada da curva de dispersão exatamente é o contrário da curva anterior, tá certo? Então, a curva ela está para esse outro lado aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui no EIT, a gente vai observar que a gente chama de luz lenta, ou seja, a velocidade de propagação da luz ela vai ser muito baixa no meio de EIT, já no meio do tipo EIA, o que vai acontecer aqui, devido a essa mudança abrupta aqui, a gente vai ter o que chama de luz rápida. Ou seja, o que vai acontecer é que a luz vai se propagar com uma velocidade nesse meio aqui maior do que a velocidade da luz no vácuo. Claro que isso não vai ferir nada, porque a gente não consegue transmitir informação a partir desse efeito, né, da propagação, que a luz vai se propagar mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Então, a gente vai ter esse efeito aí de luz rápida. Então, a gente tem aqui a absorção, o efeito EIA, que é aumento da absorção induzida, mudando a propriedade de absorção no meio, ou seja, aumento mais a absorção, no EIT eu diminuo a absorção, aqui eu mudo a relação de dispersão, né, em relação ao EIT. Então, ou seja, em um sistema atômico desse, a gente pode ter uma competição entre esses dois efeitos, né, o efeito de EIT e o efeito de EIA, e a gente pode controlar um pouco se a gente controlar um pouco essa competição entre o efeito EIA e EIT, a gente está controlando as propriedades ópticas do meio, ou seja, eu estou controlando a minha absorção e estou controlando a dispersão no meio, que está relacionada à velocidade com que a luz vai se propagar naquele meio, tá certo? Então, ou seja, o que eu estou mostrando aqui é que a gente é capaz, então, de fazer esse controle das propriedades ópticas do meio atômico, fazendo o meu meio atômico interagir, por exemplo, com mais de um campo, mais de um, tá ok? Então, aqui, só a partir de estudando, então, esse efeito EIA e EIT, a gente publicou uns 2 artigos, onde a gente explora muito mais o efeito de EIA, que é um efeito que é menos explorado que é o efeito de EIT, e esse efeito de EIA ele é interessante que tem essas outras propriedades ópticas relacionadas aí à modificação da absorção e da dispersão aí do meio, tá certo? Só para complementar, então, eu falei então que a gente muda as propriedades ópticas no meio, o meio pode se tornar mais absorsivo ou transparente, a luz ela vai poder se propagar mais rápido ou mais lento, dependendo se a gente está explorando EIT ou EIA, e a gente também pode utilizar tanto EIT como EIA para armazenar informação, e a gente consegue armazenar essa informação na coerência criada entre esses estados fundamentais. Então, eu consigo armazenar informação aqui, e a gente consegue armazenar essa informação interessante porque o tempo em que essa coerência aqui ela sobrevive
maior do que o tempo em que o átomo ele fica no estado excitado, por exemplo. E o tempo dessa memória depende muito da isolação desse meu sistema em relação ao ambiente. Quanto mais eu conseguisse isolar esse sistema aqui do ambiente, maior seria o tempo que eu conseguiria armazenar, então, essa informação entre esses dois estados fundamentais. Então, a ideia básica aqui de armazenamento eu posso fazer aqui, esse aqui representaria meu vapor atômico, né? Fazer meu vapor atômico interagir com dois campos, onde a informação que eu vou estar armazenando aqui no meu atômico, ela pode estar dentro do estado da luz, né? Ou seja, eu posso gravar isso aqui espacialmente falando, usando feixes com momento angular orbital, que eu vou falar um pouco mais na frente, ou eu poderia codificar a informação aqui na luz de alguma maneira e essa informação que eu coloquei na luz aqui, ela seria passada para os meus átomos, sendo armazenada, então, na coerência criada no estado fundamental, tanto para o sinal do sistema de EIT como do sistema de EIA. Então, ou seja, os dos campos, ele interage com o laser, cria a coerência do estado fundamental, armazenei a informação. Eu posso desligar os campos e deixar lá o sistema por algum tempo, que a informação ela ainda vai ficar gravada aqui. Claro, se meu sistema interage com o ambiente, ele vai perdendo essa informação, mas depois de um certo intervalo de tempo, eu posso incidir novamente esse campo aqui, ó, esse campo ômega R aqui, e ler a informação que foi gravada aqui no meio, tá certo? Ou seja, quando eu faço ele interagir com esse campo ômega R, eu vou surgir um pulso nessa direção aqui, onde esse pulso ele carrega informações dos campos que foram utilizados para criar a coerência no estado fundamental, mas também ele vai, ou seja, a informação aqui pode ser modificada com o campo ômega R que foi utilizado para ler essa informação, tá certo? Então, aqui seria um pouco o esquema. Pode ser utilizado, né? Ou seja, eu ligo o campo 1 e o 2, gravo a informação, desligo ele por um certo tempo, só para mostrar que a informação ela foi armazenada, depois eu ligo o campo de leitura, recuperando a informação que foi armazenada no meio, tá certo? Aqui é um resultado experimental de uma informação que foi extraída, ou seja, a amplitude desse pulso aqui está relacionada com, eu coloquei em função do tempo, mas a gente pode ver também, a informação ela pode ser gravada no perfil transversal do feixe, ou seja, no perfil de intensidade do feixe. A gente pode gravar alguma informação e pode recuperar, e com a CCD a gente pode recuperar aquela informação que foi gravada. Tá certo? Só falando um pouco de como é que a gente pode codificar informação na luz, uma maneira interessante de eu colocar informação na luz é utilizando feixes com aumento angular orbital, que a gente chama de carga topológica, tá certo? Ou seja, é como se a minha frente de onda, a frente de onda do laser ela vai estar girando dessa maneira, ou seja, eu vou ter um momento angular orbital em relação ao eixo de propagação do feixe, tá certo? Então, esse L, que é chamado de carga topológica, ele pode variar de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Também existem pessoas que estudam cargas topológicas que não são inteiras, tá certo? Mas eu não vou discutir aqui. Mas quer dizer que eu posso ter um feixe com carga topológica mais ou menos 1, mais ou menos 2, e etc. Ou seja, eu tenho uma base que eu posso utilizar para codificar a minha informação, tá certo? Então, aqui, por exemplo, são feixes com carga topológica 0, mais 1, mais 2. E aí, o meu feixe que eu vou ter é basicamente isso aqui que eu vou ver na minha CCD, mas se eu utilizar um conversor de modo, eu posso determinar qual foi a carga topológica que foi armazenada no feixe, tá certo? E aí eu posso utilizar essa codificação para codificar a informação no feixe, armazenar essa informação no vapor atômico e depois ler aquela informação que foi gravada, como eu também posso fazer algumas operações sobre essa informação que é gravada usando feixes com momento angular orbital. Vou pular um pouco isso. A ideia básica seria uma coisa desse tipo aqui, ou seja, aqui representa o feixe com carga topológica que eu estou... O W' e o W representam os dois campos de escrita, né? Então eu posso colocar a carga topológica em um dos braços e essa informação eu posso gravar, então no meio, e aí quando eu ler a informação eu posso fazer algumas operações sobre aquela informação que foi gravada naquele meu sistema atômico, recuperando então aquela informação que foi codificada, fez com momento angular orbital. Aqui são os resultados que a gente teve de um artigo
mostrando então as possibilidades, né? Explorando não só o efeito EIT como EIA, mas a gente explorou efeitos não lineares de ordem superior, de outras ordens aí, tá certo? Não vou entrar muito em detalhe, mas a ideia que eu quero que vocês vejam em relação a essa questão da memória é que é possível gravar informação e essa informação ela é gravada ali naquele estado de superposição entre os estados fundamentais, tanto no sistema de EIT como no sistema de EIA. Beleza? Aqui há alguns artigos que a gente publicou nessa linha, eu, Rafael Sérgio, tá ok? Então, queria, finalizando aqui a apresentação, então, atualmente, nessas linhas de vapor atômico, a gente está estudando muito esse efeito de EIA, porque existe muita coisa a ser explorada, tanto do ponto de vista teórico, mas como também do ponto de vista experimental. Então, a gente está montando um laboratório, então, o experimento com EIA e EIT, para explorar não só isso que eu acabei de discutir, como memória, como também essa modificação das propriedades ópticas no meio, mas também estudar efeitos de propagação com padrões de Speckles, outros efeitos ópticos aí da propagação da luz nesse tipo de meio. Tá ok, pessoal? Obrigado aí. Fico por aqui. Obrigado, Wellington, também pela palestra, por aceitar nosso convite. E, bom, agora abrimos essa secção de perguntas, dúvidas. Perguntas e dúvidas aí, ó, importante. O professor Marco tem, com certeza. É a professora Martini também. Tem uma questão? Ô, Wellington, alguém tem uma pergunta aí? Ainda devo fazer só um comentário. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Depois eu faço o comentário. Ele. Dos estudantes, né? Porque vocês não estão perguntando, a gente já conversa todo dia desse negócio. Vamos fazer uma pergunta de estudante. Quando você bota ali a absorção, logo no início, você mostra ali a absorção, aí tem uma célulazinha, aí você mostrou a absorção, tem uma bela lorentziana, no regime linear, eu quero acreditar. Certo. E aí, depois, você mostra uma dispersão, você usa uma abertura, pronto, uma lorentziana bonita de um átomozinho. É errado aqui o desenho, viu? Aí você botou uma abertura aí para fazer uma medida de um... Isso não funciona, né? Não. Se você fizer isso, vai aparecer um sinal de absorção. Não, na verdade, é porque eu devia ter colocado a lente antes da célula e ter focalizado no como é que é o nome? No regime linear, o que você fizer vai dar absorção. Sim, isso é verdade. No regime linear não funcionaria, não. No regime não linear... Só para implicar com você, Lê. Não, tranquilo. Isso é verdade. No regime linear não funcionaria, não. Beleza. Não, mas beleza, Wellington. Tá aí, não teria dependência com a intensidade. Não, então deixa eu fazer uma pergunta legal. Tem estudantes envolvidos nesse projeto? Tem atualmente? Tem. Tá certo. Tem vários estudantes envolvidos, né? Flávia, pessoal que vai trabalhar com nessa linha, né? Ótimo. Atualmente tem a Flávia, tem a Larissa e tem o Davidson, que também está envolvido com esses temas. E agora tem razão, eu fiz esse esquema aqui na época, eu nem liguei. Aí tá errado mesmo. Mas eu ia representar o esquema que a gente consegue medir a dispersão não linear no sistema, né? Dá para medir. Mas beleza, vocês conseguem fazer esse experimento lá na UAXA ou precisam de outra infraestrutura para fazer? A gente já está fazendo esse experimento aqui. A gente atualmente já tem um sinal de EIA e já tem... Não, esse aqui, o EIA e EIT, né? A gente já tem os sinais de EIA e EIT atualmente no laboratório, já está montado, a gente já tem a infraestrutura montada. A gente já fez algumas coisas, alguns estudos aí e tal, mas já está funcionando no laboratório. Está faltando sistematizar mais algumas coisas. Os artigos que a gente publicou são mais teóricos, a gente mostrou várias coisas na parte
numérica e na parte analítica, onde a gente tem várias vantagens em relação do EIA em relação ao EIT, né? Para armazenamento, em relação a feito de saturação, etc. Que foi alguma coisa que não discuti aqui, né? mas a gente tem. A gente já está montado, na verdade, já tem um sinal de EIT. Sérgio pode mandar o sinal aí, Sérgio. Cadê? Eles estão lá no laboratório ajustando o sinal. A Flávia e Larissa viram semana passada esse sinal aí, já no laboratório experimental. Pronto. Aí hoje o modulador já descolou, né? Aí teve que alinhar tudo de novo. Cada rapaz diz, eita, coisa boa. Caiu a cola lá do modulador. Faz parte. Mais alguma pergunta? Então, tem só um comentário importante naquela última parte que o Wellington mostrou, um resultado bem interessante que a gente tirou, que o Wellington mostrou lá, aquele último resultado daquele armazenamento lá com o momento angular orbital, usando não linearidade de altas ordens. A gente mostrou uma coisa muito interessante, e quando, na configuração que a gente utilizou para gravar a informação, a gente mostrou que, uma vez armazenada essa informação, cada ordem não linear é responsável por um tipo de operação matemática que a gente consegue fazer entre essas cargas topológicas aí do feixe com momento angular orbital. Então, uma vez que a gente armazena, todas as ordens não lineares elas estão presentes, né? Vai depender se você consegue otimizar o sistema para aquela determinada ordem não linear ser mais fácil de ser visualizada. E o que a gente mostrou é isso, que cada uma das ordens a gente consegue fazer uma determinada operação lógica entre as cargas topológicas do feixe. Então, isso foi um resultado bem interessante aí que a gente tirou e que abre um conjunto de possibilidades na parte de comunicação quântica, a própria computação, né? Fazer computação com esse tipo de sistema. Na época, esse foi um trabalho, o mesmo trabalho esse aqui que o Wellington está apresentando, hein? É esse trabalho aí que está no slide. Esse aí, ó. Cada figura dessa aí são, por exemplo, essa operação, uma carga minúscula. A gente consegue fazer a operação de... Você armazena a informação e na hora de fazer a leitura você consegue fazer um processamento da informação. Ou seja, você consegue escolher se você quer retirar a informação que você armazenou ou você quer retirar uma subtração. Por exemplo, aqui eu estou falando de carga topológica, né? O feixe tem uma carga topológica, como ela está apresentou, inteira. Então você consegue dizer se você quer tirar exatamente a carga topológica que você armazenou, se você quer tirar a soma entre elas, ou se você quer tirar a subtração, ou se você quer tirar produtos entre elas. Então a gente mostrou essas operações básicas, né? Soma, subtração e multiplicação entre as cargas topológicas. Então isso está associado com as não linearidades do meio. Qual é a não linearidade que eu acesso do meio? Aí a gente consegue fazer operações diferentes. Então esse trabalho foi um trabalho bem interessante da gente, que a gente conseguiu fazer isso aí, foi um trabalho bem bonito aí, esse aí. E isso aí dá abertura para portas lógicas, porque esse sistema a gente pode ver ele no sistema com intensidades altas, no sistema classicamente falando, é semiclássico na verdade, mas a gente pode ir para um regime sobre single photos, né? A gente poderia trabalhar esse processamento com cargas topológicas no sistema quântico, né? Hoje a gente poderia ter criação de portas lógicas quânticas usando feixes com momento angular orbital interagindo com vapor atômico, né? O bom é que a gente teria essa capacidade de memória, né? Memória e de processamento também. Volta lá, Wellington, naquele slide tem os dois artigos, volta lá rapidinho. Aí é interessante que um artigo a gente fez isso, que eu estou comentando, que é esse de cima, esse opt letters, e no de baixo a gente mostrou que a gente conseguia armazenar informação numa determinada direção espacial, e a gente consegue extrair essa informação numa direção espacial diferente. Então, antigamente fazia essas memórias sempre na mesma direção, e a gente a gente conseguiu armazenar e depois retirar numa direção diferente, e aí no trabalho depois, que foi esse opt letters, a gente conseguiu fazer essas manipulações. Lá na UAXA vocês teriam uma configuração ou infraestrutura, equipamento para fazer coisas semelhantes, porque essa aqui vocês fizeram quando estavam aqui na Federal, né?
Exato, esses 2 trabalhos a gente fez, aí eram átomos frios, a gente consegue tirar resultados similares em célula de vapor, aí o sinal dificulta a parte de análise do modelo teórico, né, porque aí você vai ter uma distribuição de velocidade, a coisa dificulta um pouco, mas o efeito em si, a gente consegue, lógico, essas não linearidade de ordem mais alta, e começa a ser mais complicado você obter, porque o movimento dos átomos começa a borrar isso aí, e aí a gente tem uma dificuldade, mas a gente consegue fazer trabalhos similares, e é o que está na ordem do dia lá no laboratório. A gente está com um sisteminha montado. Lógico, hoje a gente está tentando ver outras coisas, a gente está com outras ideias aí, que é o experimento de Flávia, mas dá para fazer coisas similares, sim. Vai dificultar a parte analítica. O Albert tem uma pergunta aí para vocês aí. Albert? Opa, estou aqui. Deixa Wellington, obrigado aí pela apresentação. Deixa aí aproveitar essa última parte que vocês falaram sobre não linearidades de altas ordens. Eu assumo que essa não linearidade é intrínseca desse meio, né? Mas vocês conseguem citar, tipo, na propagação ou até na interação mesmo, não linearidades do tipo cascata? E sim, o que acontece com essas operações aí? Cortou, Albert. Pode falar o finalzinho? Se vocês conseguem citar não linearidades do tipo cascata, tipo no Q5, a partir do 2 vezes o Q3. E se sim, o que acontece com a operação do Q5? Eu não entendo muito bem quando tu fala de cascata, tipo, eu teria... Duas vezes, por exemplo, a operação de susceptibilidade de terceira ordem para gerar um efeito análogo a uma não linearidade de quinta ordem. Quinta ordem. Assim, esses efeitos todos, a gente, claro, em propagação, pode ser estudado em propagação, né? Mas o que tu fala, tô dizendo, não sei, acho que eu não entendi bem exatamente a pergunta. Ou seja, é como se eu tivesse 2 vezes o efeito de Q3 e esses 2 efeitos de Q3 me gerassem Q5. É isso que tu fala? Exato. Teoricamente, você consegue analisar um Q5 a partir de uma não linearidade 2 vezes de Q3, né? E existem para as outras não linearidades também. Assim, você pode conversar mais com detalhes, mas o que é interessante nesse sistema, Albert, assim, em relação a esses não linearidades Q5 e etc, que o meio, assim, no momento que eu boto só 2 feixes no sistema, eu já crio todas as não linearidades do sistema, todos, né, Q3, Q5, Q7, Q9, etc. Agora, o truque nesse experimento aqui é que a gente consegue, dependendo do ângulo que a gente incidiu o feixe R, que é o feixe de leitura, a gente consegue separar uma por uma, né? Uma linearidade, qual é a linearidade que a gente quer analisar, tá entendendo? Então, ou seja, dependendo desse ângulo beta aqui, a gente vai ver, só nesse aqui a gente pode ver o Q3, ou pode ver só o Q5, ou pode ver o Q7. Agora, claro, a gente poderia trabalhar no sistema, em vez de a gente botar só esses campos aqui, múltiplos feixes interagindo aqui, de tal maneira que a gente casasse a fase do sistema, aí a gente poderia ter, talvez, coisas desse tipo que você está falando. Entendeu? Ou seja, numa determinada interação, eu tivesse interagindo outros campos, para que naquela direção ali, eu estivesse gerando um efeito não linear, como se fosse um Q3, e mais aquele outro feixe, eu somando com a interação com outro feixe, eu desse um resultado do tipo Q5. A sacada aí, nesse caso, é que a gente escolhe um sistema que o átomo inicia e termina no mesmo estado. Então, não há ganho nem de momento angular, nem de energia, nem de nada. Então, existe um casamento de fase, a detecção aí obriga... Alô? Estão ouvindo? Sim. A gente tem um casamento de fase, a gente obriga que para ter esse tipo de efeito, ou seja, o sistema não ganhar momento angular, não ganhar energia, não ganhar momento linear, não ganhar nada, ou seja, ele inicia e termina no mesmo estado, você obriga um casamento de fase, que aí você separa, Albert, as contribuições de cada não linearidade. Então, tipo, se tu quer ou seja, para tu ter um determinado casamento de fase, tu só vai poder ter uma contribuição numa determinada direção espacial, ou seja, o filtro é a nossa direção espacial, aquela direção espacial só vai ter sinal se
tu é citar uma não linearidade de terceira ordem, ou de quinta, ou de sétima ordem. Então, se a gente não fizer algo como isso, a gente pode misturar as não linearidades. A gente pode. Agora, essa questão espacial, a gente acaba obrigando para ter um casamento de fase e gerar um campo propagante naquela direção. A gente obriga que só uma determinada não linearidade contribua para o sinal. É essa sominha de vetores aí. Então, cada não linearidade vai ter, para gerar um campo propagante naquela direção onde a gente botou o detetor, obrigatoriamente, se surge um sinal ali, a gente garante qual é a não linearidade que a gente acessou. E aí a gente mostrou com aquelas inclinações lá, um gráfico que o Wellington mostrou. Aqui a gente caracteriza aí, mostrando, né? Que é Q3, Q5 e Q7. Entendeu? Então, assim, aí tem essa sacada. Mas é como o Wellington disse, a depender da situação, a gente pode misturar, sim, ter sistemas como tu sugeriu. Essas cascadas de Q3 misturado com... Na verdade, a gente chegou a observar, né? A gente, no laboratório, a gente só não estudou porque a coisa se complicava muito, mas a gente chegou a observar sinais misturados de Q3 com Q5, dava umas coisas meio malucas que a gente, na época, preferiu fazer um sinal mais limpo possível para ver, mas dá para ter esses efeitos sim misturados. Albert, ou seja, se eu colocar todos os campos ao mesmo tempo, eu posso extrair separado, mas Q3, Q5, Q7, e posso fazer isso de forma simultânea. Agora, observa aqui, ó, em relação a Q3 e Q5, ó, quais são os campos que participam para gerar o sinal do tipo Q5. Ó. Se tu olhar Q5, ele é gerado pelo campo WW, ou seja, como se tivesse duas absorções do campo W, duas absorções do campo W', mais o R aqui, que é o feixe de leitura. Então, isso aqui é o processo que vai dar origem às absorções lá no meio atômico, que vai dar origem ao Q5. Ó. Se tu olhar o Q3, ó, o Q3 aqui, ó, é como se fosse W', R. Ó. Se tu separar aqui, realmente é como se o Q5 fosse gerado por duas vezes o Q3 aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma possibilidade, né? Você tem o Q5 intrínseco, mas tem a possibilidade de gerar juntando esses dois campos novamente, né? Aí como o Rafael falou, no laboratório a gente conseguia separar cada um, mas a gente poderia colocar em cada uma das direções também, nesse experimento aqui, ó, a gente poderia colocar não só o campo para extrair o Q3 ou o Q5, mas a gente poderia colocar os campos simultâneos para extrair os outros efeitos não lineares. Uma coisa que a gente via, Albert, interessante, quando misturava, a gente via um delay entre os sinais. Tipo, a gente tinha um sinal de Q3 e um sinal de Q5 emitido na mesma direção, e a gente via um pequeno delay entre eles, entendesse? E ele saiu misturado, ou seja, ele saiu como um Q5 associado a vários Q3, né? A dois processos de Q3, por exemplo. Mas, como eu disse, quando a gente foi executar isso aí, a gente separou os efeitos espaço, a gente obrigava que o nosso sinal só tivesse uma contribuição, ou seja, um Q5 puro, um Q3 puro, um Q7 puro, entendeu? Ok. Valeu. Beleza, pessoal? Alguém mais? Bom, então, mais uma vez, Wellington, muito obrigado aí, parabéns pela apresentação, muito obrigado por participar do colóquio. Então, peço a todos abrir o microfone e vamos bater uma palma para o professor Wellington. Valeu, parabéns. Muito obrigado. Próxima semana seguimos com o nosso colóquio aqui na pós-graduação. E bom,